Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Estamos em mais um podcast, o nosso Mais Que Som, hoje com conteúdo muito bacana para que a gente possa crescer. Então já compartilha aí com os irmãos da sua igreja, com seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Então vamos lá, roda a vinheta. Gente, mais uma vez eu quero desejar que você seja bem-vindo, que você fique à vontade aqui no nosso podcast. Mais uma vez te pedir para compartilhar o link desse programa e manda aqui nos comentários de onde você está acompanhando a gente. Tem muita gente que tem acompanhado a gente aí do norte do país, do sul do país, de leste a oeste, tem gente aí de todo o Brasil ligadão aqui no podcast. E hoje eu tô muito contente porque eu tô podendo receber aqui um convidado muito especial que fez parte aí da minha infância, é um cara que eu conheço há muito tempo. Eu era criança, ele já era um pouco mais velhinho, né? Brincadeira, mas é o Anderson. E aí, Anderson, você não era tão velhinho, né? Nem tanto, né? Nem Hoje tanto, um pouco né? mais. Cara, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Espero aí poder contribuir com a galera que tá a fim de conhecer um pouco mais a respeito da musicalização no ambiente da igreja. Legal. É um super prazer também estar aqui nesse bate-papo. Cara, pra nós é um privilégio ter você aqui pra compartilhar sua experiência, tudo que você tem vivido aí na área da musicalização. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a gente recebe também, gente, olha, vou apresentar mais devagar essa, porque essa ela é meio star, né? Que é a Vitória. Tudo bem, Vitória? Oi, tudo bem? Vitória Manfrim, né? Você é Aham. Manfrim, né? Sim, tá. Gente, a Vitória é minha priminha. É minha priminha. Essa coisinha linda aqui já é star, né? Já gravou a música Todas as Promessas Vinham. Foi legal? Foi. Gostou? Ó, E hoje vamos fazer música boa. vou tentar. Opa, vamos tentar, né? Mas vai conseguir, gente. A Vitória é desenrolada. Vocês vão ver aí. Então agora eu já vou convidar o Anderson para que a gente ouçam aí uma primeira música com a Vitória. Vamos lá? Vamos lá. Jesus foi criança como eu. Imagino como foi, como deveria ser o seu jeito de brincar, o seu jeito de brincar. Jesus foi exemplo para nós de como devemos ser, igual uma criança para com ele morar, com ele morar. Gostava de estudar a Bíblia, foi obediente toda a vida de seus pais. Ao 12 no templo discutia a palavra com sabedoria, fazendo perguntas aos doutores da lei. E todos maravilhados ficam de ver. Gostava de estudar a Bíblia, foi obediente toda a vida aos seus pais. Ao 12 no templo discutia a palavra com sabedoria, fazendo perguntas aos doutores da lei. E todos maravilhados ficam de ver. Cara, muito bom esse negócio, hein? Muito Obrigado. bom. É música sua. Isso, composição que eu fiz. Na verdade, eu fiz junto com a turma lá da musicalização infantil, né?
Que a gente tem lá. Já tem um... Na verdade foi parceria com eles que eu fiz, né? Uhum. E a gente apresentou na cantata que teve. Uma cantata que a gente fez na igreja. Isso na igreja do Boa. Isso, na igreja do Boa. Cara, muito legal. E aí eu sentei com eles e perguntei para montar uma história, né? Como se fosse uma história, uma criança pensando a respeito da infância de Jesus. Certo. Por isso que o nome é Jesus Enredo de Criança, o nome da música. Cara, é genial. É genial. É genial. A gente tem, às vezes, o costume de só falar pras crianças, né? E a gente fala sobre a narrativa bíblica, Sim. ensina. Mas esse lance de parar e ouvir as crianças, porque eles também têm a própria percepção das coisas, né? Tem. Do evangelho e tudo mais. E sai muita coisa legal, assim. Tanto no ambiente da igreja como em outros ambientes, você junta as crianças e você dá um tema e deixa elas falarem. Às vezes você vai juntando palavras, às vezes aleatórias, mas só que depois que você vai vendo, uma vai combinando com a outra, Sim. sabe? Como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montando e você dá a parte musical. Cara, é muito legal toda a reflexão que também isso gera nas próprias crianças, né? Sim. Porque quando a gente tá falando com alguém, a gente não tem certeza do que a pessoa tá absorvendo ou não, né? Às vezes a gente tá falando ali e a pessoa tá no mundo da lua, né? Verdade. Mas quando a gente ouve as crianças falarem, eles são obrigados, né, a mostrar um mínimo de reflexão possível. Então, eu acredito que a pergunta que você fez quando foi compor essa música foi: como será que era a infância de Jesus? E aí vem aquele negócio, né? Cara, a criança, né? Eu tenho que pensar, né? Porque na Bíblia você não tem, né? Uma Não narrativa toda construída a respeito da infância de Jesus. Você não tem, né? Tem os valores, sabe? Que ele era obediente, Sim. que ele era um menino pra frente, né? Falava sobre a lei com os doutores da lei. Isso, né? Isso com 12 anos, né? E Isso. foi ao templo, né? Na verdade, os pais deles saíram, né? E ele se perdeu, ele né? se perdeu, ficou lá. E aí ficou discutindo, né? Com os... José e Maria desesperados procurando né? menino. Isso. E é interessante porque assim, todos eles passam uma certa reflexão até com maturidade. Sim. Não é uma coisa, sabe, qualquer coisa. Eles pensam mesmo Não é de verdade. aleatório, né? Às vezes eu pego palavras aleatórias, mas eles pensam. Sim. Será como que foi? Como que brincava, não brincava? Como E que qual que é seria a cara o brincar? deles quando você joga um lance assim? Qual que é a reação deles? Eles ficam todos pensativos. Quando eu pergunto como será que foi a infância de Jesus, por exemplo. Uhum. E todos ficam pensativos. É mesmo, como será que foi? A gente nunca ouviu falar de como que foi a infância de Jesus. E aí eles começam deveria ter sido assim, assim. Eu vou anotando tudo, vou Sim. escrevendo tudo. Quando eu dava aula, eu anotava na lousa, né? A gente fazia músicas de datas comemorativas. Quem trabalha em escola vive um pequeno desespero, né? Porque vai chegando dia de mãe, dia de pai, Natal, e aí vai acabando, né? Vai acabando o repertório, né? Vai E esgotando. a gente anotava na lousa, só que era muito engraçado, assim. Por exemplo, uma música pro Dia dos Pais. O que o papai é? Aí eles falavam lá. O papai é brincalhão. Aí anotava. E aí ia deixando a criatividade deles, né? E rolando, né? Isso, é mais ou menos isso que a gente fez com essa Muito música. legal, cara. Muito legal. Ó, só essa música já rendeu já renderia um baita de um papo, né? Porque são muitas experiências, né? E eu acredito que são sensações que são trocadas, né? Porque a gente gera sensações e sensibilidade nas crianças, mas ao mesmo tempo surpreende a gente. A gente acaba também absorvendo, né? Eles sempre têm uma perolazinha, né? Sim. Alguns sempre falam uma coisinha e você, cara, realmente. Então, cara, é um negócio que é só benefício, né? Inclusive teve uma outra música que eu fiz, que a gente não vai cantar aqui, mas que nasceu desse jeitinho que você falou.
a minha sobrinha, Kiara, tava em casa decorando o versículo, né? Memorizando o versículo. Sim. E para entrar lá na sala tem que falar um versículo, como senha, né? Sim. Para entrar na sala. Certo. E aí ela tava lá, Jesus, como que é o versículo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Certo. E aí ela começou a falar isso, ficou na minha cabeça. Aí eu peguei o violão e comecei a cantar em cima, cantarolar com essa frase. E aí, a partir daí, nasceu uma outra música. Aí eu chamei ela também para me ajudar a fazer a música. E ela também disse algumas palavras e eu fui anotando e a música ficou Cara, pronta. é incrível como às vezes a gente desperdiça esse período da infância, né? Porque é o período em que a criatividade, ela tá a todo vapor, né? Nossa, Criança é muito criativa. Eles brincam, eles criam histórias. Eles inventam. A cabecinha deles tá cheia de coisa. E às vezes a gente deixa um pouco de lado, né? Isso que você falou me fez lembrar que algumas crianças, até no ambiente tanto da escola quanto da igreja, elas pegam algumas músicas, por exemplo, música folclórica, e elas trocam a letra. Elas cantam a música e às vezes tá cantando uma outra letra em cima. Faz a versão própria. Faz a versão dela. Isso é muito legal, é criativo, né? Isso ajuda bastante na hora de você compor uma música junto com elas. É fantástico isso. E a gente vai cada vez mais fixando esse conteúdo, né? Fixando. A gente recebeu aqui a Tamires, a gente falou sobre musicalização infantil no ambiente escolar, né? E a gente citou alguns teóricos, né? E uma coisa que é interessante destacar de todos, a maioria dos teóricos, pelo menos todos que eu conheço, né? Orff, Kodali, Dalcroze, todos eles usam a cultura, né? Coisas do dia a dia pra ensinar música, né? Sim. Cada um em sua cultura e dando aquele enfoque um pouco maior, né? Da sua área, por exemplo, Dalcroze com o corpo, Kodali com a voz, Orff com instrumentação, mas a cultura, ela sempre foi um ponto-chave fundamental para ensinar música, né? Isso nasceu, isso que você falou, né, de valorizar a cultura, isso nasceu com o nacionalismo, né? Sim. Essa foi uma fase, né? Esse nacionalismo que, tanto na política, nas artes, do modo geral, incentivou muitos educadores a buscarem um resgate da sua própria cultura, né? Da sua cultura local. E isso na igreja também é fundamental, a gente manter a cultura da igreja por meio da arte, da música, não só da música, mas da arte de modo geral, né? E você criar essa identidade, na verdade, né? Você vai criando uma identidade à medida que você vai trabalhando com a cultura da igreja, ainda na musicalização. E a igreja é um ambiente ainda mais frutífero porque a gente tá o tempo todo falando sobre um determinado tema. No caso, esse tema é o evangelho. Sim. Então, a gente vai à igreja sábado, domingo, quarta, às vezes na terça, no grupo de oração. A gente tá falando do evangelho o tempo todo. Então, é muito conteúdo, né? Que tá à disposição, né? E conteúdo que as crianças já ouvem. Por exemplo, a reflexão sobre essa música, ela é uma reflexão sobre Jesus. Eles ouvem sobre Jesus o tempo todo. Sim. O tempo todo. Sim. Né? E a música, ela também ajuda a legitimar isso, a fixar isso na mente da criança, né? Sim. Você vai reafirmar princípios e valores. Você pode usar a musicalização de um modo geral para reafirmar isso na mente, no coração da criança. Explorando a arte, explorando da arte, né? A criatividade deles, porque eles também têm a sua percepção, como a gente já disse. Isso. Cara, é um negócio fantástico. E o interessante é que você faz isso de uma forma completamente lúdica, né? Você não precisa chegar lá e deixa elas... Não é lição, né? Não é uma lição, né? Uma coisa... É porque o ambiente da igreja, pelo menos quando eu faço musicalização, é uma coisa um pouco mais livre, né? Você tem mais liberdade do que na escola, por exemplo, para você trabalhar vários temas. Você não tem aquele conteúdo programático, né? Na sua bota ali. Você segue um conteúdo. E na igreja você tem mais liberdade para trabalhar tanto com a criança como o adolescente. Você trabalhar com eles e você dá voz à imaginação de cada um. Deixa eles usar a imaginação, a criatividade, usar exercícios que desenvolvem esse lado criativo, né?
é fundamental para você trabalhar, fixar valores, né? Principalmente. Aprender, crescer também, né? Porque... Isso. E isso contribui também fora do ambiente da igreja. Eu cresci tocando música na igreja, mas Sim. quando eu fui tocar em outros ambientes, isso me ajudou demais, assim, sabe? Já chega meio pronto, essa é a impressão, né? Me ajudou muito, porque mesmo você aprendendo música de ouvido, sem teoria, mas você tem a sua percepção, tá desenvolvendo ali quando você tá envolvido com música na igreja, né? Que é fundamental. Eu quero puxar na memória aqui um período que foi muito bacana, né? Cara, deve ter sido 2004, 2005 isso. Faz muito tempo, né? Nossa, há muito tempo. Quando a gente... É assim, gente, eu conheci o Anderson num projeto social, um projeto de música, né? Da prefeitura aqui de São Paulo, era uma big band. O Graneiro era o maestro, o Silvio. Silvio, um abraço. O Silvio assiste sempre, viu? Silvio, um abraço. Lembro. E aí a gente acabou se conhecendo lá, né? Eu tinha uns 14, 15 anos, cara. Era garotão mesmo. E aí algo que era interessante daquele grupo é que era tudo crente, né? A maioria, 90% cara, ali era pouca da gente igreja. ali não era crente, né? Verdade. Pouca né? gente, cara. Nossa, você tocou numa lembrança que quando você olha assim, dá uma saudade, né? Dá muita saudade, cara. Dá muita saudade. E era muito boa a banda, né? A Big Band, né? Big Band, sim. A gente tocou de tudo naquela Big Band. Tocava guitarra. Você tocava guitarra, né? tocava guitarra. Tinha um cabelinho Black Power e tal. Isso, cabelo grande, né? Era molecão, né? Garotão. Tinha o quê? Acho que 18, 19 anos por aí. E foi um tempo de muito crescimento. Nossa, ajudou muito, assim. Cara, aquilo ali startou a minha vida, assim, como músico. Que eu decidi mesmo que eu queria ser músico ali, sabe? Aí a vida veio, vai reconduzindo a gente pra educação, mas sempre envolvido na música, né? E eu lembro que a gente tocava de tudo, a gente tocava música americana, tocava ska. Música brasileira, tudo, música né? brasileira, lembra? Cantos nordestinos, cara. Tocava Anos Dourados, lembra? Anos Dourados, Beatles, tocava Exato, de tudo. Era um isso. projeto social muito bacana, e era uma banda grande, Era parruda, enorme, né? Bastante. Um fato que me marcou muito foi quando nós íamos aqui em São Paulo, aqui no centro, tocar na Galeria Olido. Lembro. E aí, ali um pouco antes de entrar pra tocar, né, o maestro, sabiamente, chamou todo mundo e falou: gente, a gente sabe quem a gente é. A gente é crente. O papo foi assim, né? E a gente entrou tocando. Não sei se você lembra disso. Lembro sim. Puxou lá o Grandioso És Tu. E aí cada um foi na orelhada mesmo. De ouvido mesmo, Na orelhada. E eu lembro que a galera vibrou, assim. Então, assim, todo mundo sabe que era música religiosa. Todo mundo sabia que a gente era crente, cara. Todo mundo sabia. Então, a oportunidade que a gente teve aquele dia de mostrar quem nós servimos, quem nós somos. A gente teve essa oportunidade. A gente tocou, sim, música secular. E tocou bem. Muito legal. Que a banda tava bem grande e tal. Então a gente entra, assim, em vários campos, né? De benefícios, né? Tanto na formação, quanto na pregação do evangelho. Então, não dá pra pensar um mundo sem musicalização, né? Essa questão é importante. Eu tive uma experiência agora recentemente na escola, que foi o seguinte. Dei uma prova no 5º ano e aí a última questão da prova dizia o seguinte: pensar o que falta para um mundo melhor, para que as pessoas sejam melhores. Unânime, ninguém falou nada a respeito de Deus. Nada. Muito provavelmente, se fosse no ambiente da igreja, as respostas seriam diferentes. Olha só a importância da gente manter e fixar, reafirmar, legitimar esses valores cristãos, Sim. princípios e valores ainda na musicalização. Porque a gente sabe que tem uma militância aí fora lutando contra aquilo que a gente acredita. Sim, claro. E isso é fundamental a gente trabalhar isso ainda na musicalização. E assim, ninguém falou Deus, mas
com certeza falaram educação, Falaram com educação, certeza falaram arte, respeito, solidariedade. e são todos valores que podem levar a gente para lugares para falar sobre o evangelho. Sim. O pessoal fala de arte, o que precisa para melhorar o mundo? Precisa de arte, tá bom, vamos trazer arte aqui. E a gente traz uma arte cristã, e a gente traz uma mensagem do evangelho. Então, já existe uma predisposição para ouvir. Talvez se a gente falar assim, o que a gente precisa para mudar o mundo? A gente precisa que o pastor tal venha aqui fazer uma pregação sobre o plano de salvação. Talvez não, é certo que ele não vai ser bem-vindo. Mas se a gente falar assim, não, a gente precisa de arte. A arte, ela pode ser uma porta de entrada, ela é uma porta de entrada para que a gente fale sobre as coisas do reino, sobre as coisas do evangelho, né? Trabalhar isso desde o começo até o... não tem fim, né? Mas desde o início, em todos os projetos, principalmente projetos na igreja de musicalização, você vai construindo raízes, né? Você vai... Sim. A raiz começa na infância, né? Sim. E deixar uma pessoa radical. Quando eu falo radical, no sentido etimológico da palavra, que vem de raiz. Sim. Radical vem de raiz. Sim. Então, construir uma geração radical nesse sentido, né? Fundamental. E o texto bíblico que dá totalmente base para isso é o próprio texto que já é conhecido de todos. Ensina o menino. Que deve ensina andar, no isso. caminho que ele deve andar. E ele Exato. jamais vai se desviar. Ele vai permanecer no caminho. Exato. Isso é uma palavra que... essa frase eu carrego comigo sempre quando eu vou dar aula. Até fora do ambiente da igreja, carrego essa palavra comigo. É fantástico, né? Isso pedagógico, né? Num tempo de ceticismo, a gente tem as crianças aí totalmente abertas, recebendo aí valores, né? E eles recebem qualquer tipo de valor. As crianças recebem. Uma esponja, né? Ela absorve. Sim, qualquer absorve. valor. Um valor cristão e um valor não cristão. Ela vai receber. O valor do crime, por exemplo. Isso. A criança vai receber. O cara vai chegar e falar, aqui no crime é assim. A criança, ela vai tomar aquilo como verdade, ela vai seguir a vida dela acreditando naquilo. Então, assim, ela não vai ficar sem aderir a algum valor. Ela vai aderir. Então, assim, se não for o que nós pregamos, o valor cristão, o valor do resgate, o valor da obra da cruz, ele vai achar outra coisa. Com certeza, acaba achando, porque aí fora o que mais tem é pessoas fazendo militando, esse tipo né? Militando contra, essa é a né? palavra, militância, né? É uma militância, de fato. É uma militância. Cara, muito, muito legal. E a gente abriu um parênteses enorme aqui, né? Porque esse papo, ele realmente ele é inspirador, né? Esse lance do florescimento, sabe? Das ideias, no campo das ideias, no campo dos valores e tal. Mas você teve um acesso com a música também enquanto criança. Ainda na infância, né? Ainda na infância. E outro detalhe, na igreja. Na igreja. Porque desde de criança, teve uma época que eu saí, claro, mas desde criança, minha avó, sempre fui criado com a minha avó, os meus avós, né? Paternos. E minha avó sempre me levava pra igreja. No mínimo ouvia uns 30 corinhos por dia. E ela ficava cantarolando em casa, os corinhos, né? Músicas sempre da igreja, que ela sempre foi da igreja. Sim. Então, isso ficou na minha mente até hoje. Eu lembro de várias músicas que ela cantava, vários corinhos, né? Sim. Era muito cantado naquela época. E ela ficava cantando em casa, estendendo roupa e cantando, fazendo comida, cozinhando, né? E cantando. O tempo todo, né? Lavando louça. E eu ficava. E como eu ficava em casa também com ela, e ia pra escola de manhã, voltava, ficava o dia todo em casa. E isso ficou na minha memória, até hoje, né? Assim como músicas que meu tio ouvia, não era da igreja, mas também ouvia músicas secular. E também isso acaba ficando na memória. E vai juntando tudo, né? Fica tudo na sua memória. A igreja também tem o lance da prática, né? Porque você, diferente do aluno de uma escola regular de música, você toca o tempo todo, né? Você aprende alguma coisa. Eu lembro que no meu caso, o Márcio, né? Que é uma figura importante
pra muita gente, Muita né? gente. Pra esse início da música, né? Mas eu lembro que eu aprendi um acorde, por exemplo, e aí você já saiu usando esse acorde. Você ia procurar a música que tem esse acorde. Ensinava uma inversão diferente. E aí no culto você tem a oportunidade de estar sempre tocando. Isso contribui também pro processo, né? Nossa, ajuda muito, né? Você desenvolver a sua musicalidade, um lado musical, de uma forma muito prática. Você está envolvido ali. Não é só uma escuta, mas regular, né? Então você está envolvido com essa atividade que vai te proporcionar desenvolvimentos até fora do ambiente musical. Sim. Né? E eu vejo que eu aprendi vendo as pessoas tocarem. Nunca ninguém chegou em mim e falou, você vai pegar assim, faz assim, não. Sim. Vi as pessoas tocarem e a oportunidade que eu tive de pegar um violão. Ia na raça. Ia lá tentando, colocando os dedinhos no lugar errado. Às vezes acertava, às vezes errava e tentava. Foi assim que eu comecei a fazer as primeiras notas no violão, né? Quero abrir um parênteses, irmão. Ó, você que é líder, bota a garotada pra tocar na sua igreja. Coloca a garotada pra cantar na sua igreja. Deixa eles praticarem. Invista tempo. Pega o sabadão à tarde. Gente, vamos lá. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Porque essa prática, ela contribui para que músicos competentes, de qualidade, eles alcancem a excelência num período até mais curto, né? Então, ó, fica a dica aí. Investe, né, cara? Investe tempo. Isso, você descobre cada joia, cada pérola que... Verdade, né? E uma coisa bem interessante, que fica bem explícita na igreja, é como a igreja ela vai formando músicos cada vez melhores, né? Porque você tem um bom referencial, aí você tem o espaço, aí você tem um mínimo de conhecimento, e o negócio vai. Lá no Boa, na época, quem era o cara, esse cara, um deles era o Jota, né? O Jota tocava guitarra. Rapaz, eu gostava quando o Jota cantava, viu? Gostava, cara. Porque inspirava. Então, assim, hoje você olha pro Boa, o Boa tem uma cultura na formação musical, né? E pessoas como o Jota contribuíram. Qual é o conhecimento teórico pra musicalizar que o Jota tinha? Praticamente zero. E tinha a percepção, a prática, né? Isso. E assim, qual é a relevância do trabalho do irmão? É lá em cima. Super E tantos importante. outros vieram no decorrer do tempo, Sim, né? sim. A igreja tem algumas figuras assim. O Márcio, eu acredito que seja uma figura assim, que já é um outro nível, né? De mais técnico, mais intencional. Mas a gente tem a Vilma também, que é uma grande incentivadora. Então, assim, o trabalho ele começa no incentivo, né? Quando você tá lá na frente, acho que a pessoa que mais vai te observar é a criança. Sim. Porque depois ela chega em casa, ela vai ficar imitando o que você fez lá na igreja. E tiro pelas minhas sobrinhas, que elas chegam em casa e quer fazer o violão, quer pegar o microfone e ficar cantando lá na frente, Sim. Ou seja, ela está imitando aquilo que você fez lá na igreja. Olha a responsabilidade que a gente tem, Sim. né, de Sim. trabalhar com criança, de estar lá na frente. Parece que ela não observa, mas ela tá E ela tá observando. vendo, e ela, mesmo que seja por osmose, ela tá absorvendo, inclusive, o grau de comprometimento. A criança acostuma ver o tio faltar na igreja. Hoje eu não vou, não. Ela acostuma vendo isso. Então, pra ela se torna normal. O meu compromisso, né, ele não precisa ser 100%, ele pode ser 60%, 70%. Você reproduz, né? Ou seja, a cultura da igreja, ela vai refletir no ambiente infantil também. Sim. Ela reflete muito nesse ambiente infantil. Por isso que é importante você ter esse compromisso, porque você vai passar isso para a criança. Sim. Com o seu comportamento, você não precisa nem chegar e pedir para ela fazer. Só dela ver você fazendo, ela vai imitar. Verdade. Principalmente a fase da imitação. Né? Você Sim. tem uma fase da aprendizagem que é a imitação. Então isso é fundamental.
Para você desenvolver qualquer atividade sem você ficar forçando muito, pedindo para a criança fazer, porque ela te imita, né? Ela vai imitar você. E essa imitação traz também para ela desenvolvimento cognitivo, motor, né? Que são recursos que a gente tem que estar ciente que existem para poder usar, né? Para poder usar. Você sabe que a criança te imita? Cara, vamos desenvolver uma atividade aqui onde eles imitem, né? Você sabe que a criança é criativa? Vamos desenvolver uma atividade para que eles possam usar a criatividade. É mais lúdico, é mais no tom da brincadeira, mas é um trabalho sério, né? Você está desenvolvendo, né, habilidades, competências que vão contribuir para a formação daquele ser humaninho, né, como pessoa, né? Pode ser que ele não seja músico, pode ser que ele vá para outros caminhos, né? Mas os valores, eles permanecem, né? Os valores, eles vão continuar lá com a criança. Bem trabalhados, eles se fixam, né? Ficam na mente dela. E enraizados, isso, né? Então, cara, eu queria ouvir mais uma música. Vamos lá? Vamos tocar mais uma? Essa música que a gente vai cantar chama Vamos Celebrar, que eu fiz também com as crianças. Com a turminha. Isso. Então vamos lá. Vamos celebrar ao Senhor nosso Deus, a Ele rendemos honra, glória e louvor. Vamos celebrar ao Senhor nosso Deus, a Ele rendemos honra, glória e louvor. Deixa ir a Cristo todos os pequeninos, porque os traz ao reino dos céus. Deixa ir a Cristo todos os pequeninos, porque os traz ao reino dos céus. Deixa ir a Cristo todos os pequeninos, porque os traz ao reino dos céus. Deixa ir a Cristo todos os pequeninos, porque os traz ao reino dos céus. Vamos celebrar ao Senhor nosso Deus, a Ele rendemos honra, glória e louvor. Vamos celebrar ao Senhor nosso Deus, a Ele rendemos honra, glória e louvor. A Ele rendemos honra, glória e louvor. A Ele rendemos honra, glória e louvor. Louvor, louvor, louvor. Show de bola, show de bola. Cara, eu fiquei imaginando aqui a criançada mesmo cantando esse negócio. Nossa, Deve ser uma festa boa, né? É muito legal, né? E a gente traz alguns instrumentos que a gente trabalha na musicalização. Sim. Eu fiz uma vez essa com copo, sabe? Sim. Pegar o copo de plástico E eles batiam o copo, faz o ritmo com o copo. aquele esquema de mesa, Isso. assim e tal. A gente fez no chão, né? No chão Sim. sai um barulho legal. E a gente fez uma vez. Foi muito, É difícil saber quem gosta mais, se legal. são eles ou se é a gente, né? muito divertido, né? Divertido. Vitória, você participa da musicalização, né? Sim. Faz quanto tempo? Ah, muito Quantos tempo. anos você tem? 12. 12. Então faz uns 10 anos que você participa da musicalização? Acho que é. Acho E que sim. você gosta? Gosto. Você consegue me dizer uma coisa bacana que você aprendeu pra sua vida? Não uma coisa de música só, mas uma coisa bacana que você aprendeu pra sua vida, assim. Que você aprendeu lá na musicalização. Eu acho que trabalhar em coletivo, né? Trabalhar com um monte de pessoa. Não trabalhar você sozinho. Um monte de gente, Sim. todo mundo fazendo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo cada um fazendo diferente. Sim. Isso te ajuda? Ajuda. Por exemplo, na escola te ajuda? Ajuda. Porque se você não trabalhar em coletividade na escola, ou você trabalha na igreja no caso, na escola você não vai conseguir trabalhar em coletividade. Porque você vai Vai estar dar uma treinando na panguada, igreja. né? Vai dar uma Vai dar uma travada. panguada, né? Vai dar uma bugada. Sim. Muito bom, muito bom.
É isso aí, cara. Aí, ó, tá vendo? Um depoimento aí da sua aluna. Ela já tinha dado um depoimento assim na sua frente? Não. Não? Então, aí, ó, já fica aí um depoimento. Cara, a gente tá aqui falando de musicalização, a gente tá falando de quanto isso é bom, quais os valores que isso soma na vida das crianças, na vida da igreja, na vida de todo mundo que tá em torno ali da comunidade cristã, né? Mas eu queria que de forma prática você pudesse dar pra turma que tá assistindo a gente conselhos para que a pessoa comece um trabalho de musicalização. Olha, a gente não sabe da realidade das igrejas, né? Que a gente tem espalhado aí pelo Brasil afora aí. Mas assim, pratiquem música, mesmo que seja só para cantar, só cantando. Pratiquem música. Se puder fazer um ritmo simples, com o corpo mesmo, que tem igreja que às vezes não tem aquele recurso disponível para você trabalhar com musicalização. Mas olha só, a gente pode fazer muita coisa com instrumentos. Por exemplo, você usar material reciclado para fazer instrumento. Casca de coco. Eu tô juntando casca de coco em casa para fazer atividade na igreja. Sim. Então, aqueles potinhos de Yakult, sabe? Sei. Tá Já usei bastante aquilo na musicalização. E sai um som legal. O som fica muito legal. Mas você pode fazer com vários instrumentos. Eu já fiz com papel, sabe? Só com som de papel. Sim. E, assim, opção não vai faltar. Mas o fundamental é trabalhar na igreja. A forma mais democrática de trabalhar é a formação coral. É a forma mais democrática. Porque mesmo uma pessoa que ela é desafinada, à medida que ela vai ouvindo, cantando do lado de pessoas afinadas, isso vai ajudando ela se corrigir. Que às vezes tem gente que não tem afinação nenhuma, mas eu já vivenciei isso. Tanto com criança quanto com adulto. A pessoa tá cantando ali, cantando, praticando. E o coral é custo zero, né? E a medida vai afinando. O único instrumento é a voz, né? A gente tem falado bastante aqui em todos os programas, cara. Toda vez que vem um convidado aqui, a gente acaba falando sobre isso. Mas sobre a diversidade de conteúdos que a gente tem à disposição. Na internet, por exemplo. No YouTube, por exemplo. Então a gente tem música, a gente tem tutorial, a gente tem exemplo. Você tem sites, né, que te ajudam a trabalhar a musicalização na igreja. Você começar do zero, assim. Só com um canto coral, por exemplo. Coro infantil, com crianças. Há uma voz só. Isso parece uma coisa simples, mas quando você coloca a criança lá para apresentar, há uma voz, isso é fantástico. Sim. Sabe? É fenomenal, assim. E na verdade são poucos corais que a gente encontra aí, até no meio secular, que trabalham com crianças a mais de uma voz. No máximo você encontra aí, às vezes, 2 vozes, né? O que a gente fez uma dica legal para quem quer trabalhar com isso, principalmente com coro infantil, é o cânone. O cânone, ele ajuda muito a você... porque parece que você está cantando a 2 vozes, mas na verdade você entra em locais diferentes, né? Cantando a mesma melodia, a mesma música, do mesmo jeito, em locais diferentes. E não construa sua casa na areia é um cânone, né? Não construa sua casa na areia. Cara, todo mundo sabe, né? Tem uma que a gente vai depois fazer no final, que é um cânone. Sim. Só que ela vai cantar sozinho, mas pode ser feito na igreja. Dividir 2 grupos, ou 3, né? Se você quiser colocar mais, pode também. Que você vai cantando e cada grupo vai entrando numa determinado ponto ali criando as texturas. E é muito interessante, porque parece que tá todo mundo cantando a 2 a 3 vozes, mas na verdade é um cânone. Isso facilita bastante. E o som e a sonoridade, o resultado é fantástico. É bonito, é lindo, é prazeroso, né? Porque você vê a garotada ali engajada. Cara, na minha experiência em escola,
reparava às vezes que os pais, eles querem que a garotada cante com força, né? É isso que empolga, né? Isso que dá aquela cara. energia, então, né, pessoal. A gente ensaiava bastante, tentava deixar o máximo, mas no fim o que chama mesmo é a garotada tá empolgada com o negócio, né? A garotada tá ali de corpo e alma. A motivação, né? Aquele engajamento, né? E aí, consequentemente, vai ser bom. Fantástico. E a garotada é mais fácil fazer com eles, né? É muito bom trabalhar É mais fácil fazer com eles. Criança, adolescente, né? Até ali. Trabalho com crianças até 16, 15, adolescentes já, né? Sim. 15, 16, essa faixa etária também trabalho. E é fantástico mesmo. Só tenho, assim, muita coisa que eu faço hoje é que eu aprendi com eles. Sim. Na verdade, sim. você tá dando aula. Mas você tá aprendendo. Você tá aprendendo muita coisa. Organizar melhor o seu conteúdo, planejar melhor a sua aula. Isso. Pensar mais longe, né? Isso, pensar no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo. Como que você trabalha no curto prazo, como que você trabalha no médio prazo, no longo prazo. São diferentes, né? A própria dinâmica do trabalho, ela vai revelando pra você, cara, daqui a um tempo essa garotada vai estar fazendo tal coisa. Daqui a um tempo essa turma vai estar lendo tal coisa. É isso que a gente procura fazer. Desenvolver a musicalidade em paralelo com os princípios bíblicos, né? Do evangelho. Do evangelho. A gente sabe, na verdade não é novidade, que é desafiador. É muito desafiador, né? No ambiente da igreja, assim, como a gente deve encarar esses desafios? Bom, no primeiro momento, quando você tem um projeto já para desenvolver na igreja, você vai ter desafios acho que o que mais a gente vai ter é desafios. Sim. Desde como começar, como que a gente desenvolve, porque começar, às vezes você começa, o difícil depois é você manter. Sim. Acho que o desafio maior é você manter esse projeto, os projetos num médio e longo prazo. Uhum. Porque eu já vi projetos que já se iniciaram na igreja, mas rapidamente se dissolveram, diluíram e nunca mais voltou o projeto. O desafio maior é manter esse projeto, você também ter o apoio da igreja, da liderança da igreja, também parceria também com os pais, para que os pais possam entender a finalidade, os objetivos, se ter música na infância, os benefícios, né? Sim. Já foi comentado em outros momentos. Os pais precisam entender também, porque eu já vi pais se questionar da seguinte maneira: mas pra que música se meu filho não aprende a tocar instrumento? Ele não toca violão, não toca contrabaixo. É o maior, né? E o pessoal até pergunta, que nem você convida, né? Ô irmão, a gente tem um projeto de musicalização, vamos colocar seu filho e tal, mas qual instrumento ele vai aprender? Já tem esse questionamento. Sim, já me fizeram essa pergunta. Qual instrumento você aprende na musicalização? Eu costumo falar, olha, você aprende a tocar um monte de instrumentos. Sim. Porque quando a pessoa faz essa pergunta, ela já está imaginando o instrumento que a criança deve tocar. Geralmente a pessoa já está tendo ali a imagem de algum instrumento, a figura de algum instrumento que a criança com o filho dele precisa tocar. E a musicalização não é para formar instrumentistas. Ela não é para formar, você vai sair daqui um violinista, um contrabaixista, um baterista. Claro que a musicalização da igreja é completamente diferente do ambiente secular. Sim. Apesar de ter essa liberdade, a gente, na medida do tempo, a gente vai construindo também, durante esse processo, a gente vai construindo formas de que a criança possa também ter a experiência de tocar uma bateria, um violão, uma flauta doce, uma guitarra, por exemplo. A gente trabalha habilidades, né? Isso. Trabalha habilidades ali, às vezes, segmentadas, né?
ou de forma até abrangente, né? A gente vai falar, por exemplo, na musicalização, a gente começa ali no começo, você apresentando som longos e curtos, e aí no meio do caminho você já coloca aí, olha, esse som ele vai ter um tempo determinado. Um som vai ter mais tempo, um som vai ter menos tempo. Quando você vai trabalhando todos esses valores, o aluno, quando ele for tocar a bateria, por exemplo, ele não vai ter dificuldade para entender, sei lá, subdivisão, duração, unidade de tempo, né? Que é o que eu faço isso bastante com eles. Eu gosto de fazer isso pelo movimento. E aí a gente usa Dalcroze, né? Dalcroze. Você vai lá pra Dalcroze, né? E o trabalho do Dalcroze é todo ele, a maioria, ou na sua maioria, baseado no movimento, né? Sim. Não na dança em si, mas no movimento, para que você desenvolva as habilidades musicais em questão. Então você vai trabalhar o ritmo, você pode usar o movimento corporal. Gestos, que é muito usado também, ele usa bastante, fazendo gestos com ritmo. E não é só a rítmica, ele também, você pode fazer isso com canto, com solfejo, por exemplo. Sim. Não aquele solfejo teórico, mas um solfejo mais prático, para que a criança tenha a consciência do som, primeiramente. Um Kodali da vida, né? Sol, Mi, Sol, Sol, Mi. E aí tem momentos que eu mesclo alguns. Por exemplo, o Kodali eu gosto de usar bastante a mano solfa, que é Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você vai usando a mano solfa e depois elas querem fazer. Porque aí lá na frente... Eles gostam. Teve uma criança que pediu pra fazer. Professor, você pode sentar lá que eu quero fazer também? Ela pediu pra eu sentar e ela foi lá e fez certinho, cantou na altura correta. É muito legal. Você vai desenvolvendo essa percepção da criança por meio do gesto, né? E a gente também não pode esquecer que eles gostam do desafio. Essa é a parte que eles mais gostam, né? O professor que não propõe, de repente, desafios, ele não vai ter a empolgação da garotada, né? Que é o que eu gosto de fazer com gamificação. Você pegar uma disciplina, como eu já peguei e enviei alguns links aí pra... Cara, bom você ter tocado. O Rock enviou um material, o Anderson mandou um material. A gente fala Rock porque era o apelido do Rock, do Anderson. De vez em quando sai um Rock. Mas o professor Anderson mandou pra gente um conteúdo muito bacana, muito bacana. Tá na descrição desse vídeo, depois você acessa lá, ele vai falar um pouco sobre o material, para que você não pegue o material lá no escuro também, né? Sim, é um material de percepção musical. Eu acho que tem um só que é de trabalhar as figuras rítmicas. Na verdade é um jogo da memória, você ouve o nome da figura, aí já precisava um pouco mais de conhecimentos, né, de saber o que é uma semibreve, o que é uma mínima, já é uma coisa mais específica, né? Sim. Mas tem duas ali que é para você trabalhar a tua percepção, a tua escuta, que o nome é Desafio Sonoro. Então já começa com o nome que eles gostam, né? Desafio Sonoro. E você vai ouvir o som do instrumento e você vai clicar no instrumento que você acha que está fazendo aquele som, tocando aquele trechinho de uma música, né? Sempre gosto de colocar trechos musicais. Não gosto de colocar som apenas. Sim. Para que ele perceba também, já vai educando a sua escuta, né? Vai trabalhando o timbre, né? O timbre, a melodia, o ritmo. É importante você trazer o todo. Você trabalha o específico, mas sem perder a visão do todo, né? E, então, esse material eu uso nas aulas de musicalização para desenvolver a percepção musical das crianças. Então, no caso aqui é o timbre, né? Você reconhecer o som. Você reconhecer esse som e depois você vai usar isso para outras áreas, né? Gosto de fazer isso com a voz, só com a voz. Sim. Então você pega a criança, ela toca um instrumento, ela fala o nome do instrumento, depois ela vai falar, a pessoa fala alguma coisa, por exemplo, quem sou eu, e ela vai identificar quem que tá falando. Isso é muito legal, porque você, além de trabalhar a percepção, eles também vão se socializando, né? Eles acham divertido, querem fazer de novo. Eu quero
posso ir de novo, quero... Tem uma disputinha tocar. entre eles, né? Então é muito bacana, assim, principalmente usar o lado lúdico para você desenvolver esse lado sensorial auditivo da criança é fundamental. A lição que eu consigo tirar de toda essa sua fala, desse segundo bloco, é de buscar metodologias que sejam viáveis. Então a gente tem exemplo aí da voz, do material reciclável, de repente, do coco, do copo. Hoje, a maioria de nós, né, tem ao alcance das mãos o recurso tecnológico, né? Então, nem que seja no celular, né? Você vai fazer uma atividade dessa sobre timbre, por exemplo. Se você entrar no YouTube e colocar lá, você já pode pensar no timbre. Se for um violino, você coloca lá solo violino, vão aparecer 1 milhão de opções lá de solo de violino. E coisas até mais simples, né? Se você colocar lá barulho de trem, vai aparecer barulho de trem. Então você tem desde algo mais refinado, mais trabalhado, quanto algo mais simples do cotidiano, né? Então as lições que eu tiro disso, né? Viabilize as metodologias. Viabilize, né? Para que o processo ele aconteça. Planeje, coloque no horizonte. Eu quero que as crianças aprendam, por exemplo, intensidade. Quero que eles saibam a diferença do forte e do fraco, né? Enfim, coloca no horizonte, né? Eu vejo muita gente falando sobre partitura, que tem dificuldade com partitura. Mas talvez a pessoa não tenha dificuldade para ler uma semibreve, para aprender uma nota de cada vez. É interessante. Trabalha uma nota de cada vez, uma figura de cada vez, né? Interessante porque, assim, se você tá lendo uma partitura, se você tem alguma dificuldade rítmica, isso vai refletir na hora de ler a partitura. Parece que você tá errando a nota, mas você acerta a nota e erra o ritmo. Sim. Porque você tem dificuldade rítmica. Às vezes não foi trabalhado na musicalização. Às vezes tem muita gente que não tem música na infância, não teve música na infância. Isso vai refletir quando você vai direto para um instrumento e você vai iniciar na partitura. Tem gente que já desiste logo no início. Sim. Ou pelo menos você tocar um instrumento. Tem pessoa, eu tive alguns alunos que tinham uma rítmica fantástica, mas a parte melódica tinha dificuldade. Tinha muita dificuldade. E aí foi aonde que eu tive que trabalhar mais. Ele tinha muito desenvolvimento rítmico, mas a parte melódica não tinha. E aí você vai ver a família do Nordeste, do contexto do frevo, então, do maracatu. Então já tem aquele senso rítmico desenvolvido. Aquela palminha do coco. E a parte melódica eu percebi que ele tinha mais dificuldade. Uma coisa que eu vejo que é algo que não é tão perceptível no mercado de ensino da música, até secular, é o lance do processo, né? Porque as crianças, no processo de aprendizagem da escrita, antes eles aprendem a falar. Às vezes a gente tenta ensinar alguma prática musical já de cara, só que as crianças não tiveram o mínimo de vivência musical. Exato. E aí ele não vai associar nunca. Não vai associar nunca aquela prática, né? Que é o que o educador musical Suzuki faz na sua metodologia. Ele compara o ensino da música, o aprendizado musical, como a língua materna. Sim. E a partir daí ele começa, desses conceitos, né, ele começa a desenvolver toda uma metodologia para o ensino da música. Isso é muito legal, porque você vê que para você aprender música, primeiro você tem que ouvir. Eu gosto de trabalhar muito a escuta. É a partir da escuta. A gente aprende a falar como? Ouvindo. Preciso ouvir alguém falar, ouvir palavras, alguém falando, e a partir daí eu vou fazer o quê? Eu vou imitando. E você tem a prática da fala, né? Então, essa é o método que eu gosto de usar
principalmente nas aulas de percepção musical. Desenvolver a escuta. E as crianças precisam essa parte de você também aprender a ouvir o outro. Isso ajuda até na socialização de ouvir o outro. Não interromper na hora que o colega está falando, né? Parece uma coisa tão complicada, só que trabalhar som e pausa já é isso. Já é isso, né? Alguns teóricos definem a música como a música é som e silêncio. Sim. Não é só o Não é som, nem só o silêncio. silêncio. As duas coisas intercaladas, né? Muito bom. Cara, vamos ouvir mais uma música? Vamos lá? Então vamos lá. Os pastores ouvem a boa nova da bendita voz que anuncia. Em Belém nasceu o Rei da Glória. Que dia feliz, que alegria! Os anjos dos céus com grande fervor adoram a Deus em harmonia, pois hoje nasceu o bom Salvador. Ah, que dia feliz, que alegria! Os pastores ouvem a boa nova da bendita voz que anuncia. Em Belém nasceu o Rei da Glória. Que dia feliz, que alegria! Os anjos dos céus com grande fervor adoram a Deus em harmonia, pois hoje nasceu o bom Salvador. Ah, que dia feliz, que alegria! Só tem música animada, né, cara? Só tem música... Eles gostam, né? Eles gostam, né? Gostam bastante. E aí a gente já aproveita para usar. Eu fiz uma com colher, sabe? Você pega a colher de madeira. Cara, eu acho que acompanhei um que tinha a colher. E aí eles tinham um brinquedinho assim que... Ioiô chinês. Isso ajuda bastante a você desenvolver, principalmente criança que tem dificuldade com o ritmo. De você trabalhar o ritmo pelo movimento. Que na verdade ritmo é movimento, né? Sim. Em tudo que você... quando você vê alguém tocando, você está vendo sempre movimento. Verdade. Então o ritmo está ali, se movimentando. Então eu tenho uma bola também que ela abre e fecha, assim, sabe? Parece um negócio de robô, porque ela parece toda uma bola mecânica, sabe? Parece que foi feita toda com engrenagem, sabe? De robô. Sim. Cara, eu fico tentando imaginar você andando nessas lojinhas. Essas lojinhas de brinquedinhos. Aquelas antigas lojinhas de R$1, lembra disso? Nossa, essa das colheres, na loja de R$1, enchia um negócio lá de colheres. De colher. De madeira, o cara ficou olhando. Nossa, esse cara é louco. Onde ele vai com tanta colher, né? Cara, quando a Tamires veio aqui, a gente até falou um pouco sobre isso. Todo mundo que entra nesse negócio de musicalizar, ele vai ser taxado de doido em algum momento. Ou comprando material, ou andando na rua cheio de sacolas. Aí eu entrei uma vez numa loja e comprei, acho que foi um fantoche, né? Comprei vários fantoches. E aí tinha um urso ali, eu fui lá e peguei. A mulher ficou olhando, ela achou que era pra mim, né? Aquele urso. Na verdade é pra mim mesmo. É pra você mesmo. Mas pra trabalhar com musicalização, fazer sonorização de histórias, né? Sim. História cantada, por exemplo. Paisagem sonora. Isso. Então, a gente precisa de ter material. Recursos, né? Recursos. E o recurso às vezes custa R$1. Barato, na maioria né? das vezes, né? Custa baratinho, né? E às vezes você até tem em casa e não sabe, né? Descobre depois. Rock, fantástico, cara, fantástico. A gente tá chegando no final, infelizmente. Mas eu queria que você, de uma forma geral, né? Geral,
por que investir na musicalização infantil? De uma forma resumida. De uma forma resumida, acho que na infância é onde começa tudo. Todos os problemas começam na infância. Desde daquilo que é certo, daquilo que é errado. Começam na infância. E ele vai refletir depois na vida adulta. Então, baseado no versículo que foi citado aqui, ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando ela se tornar velha, não se desviará dele, aí está a importância de você usar musicalização ainda na infância e no ambiente da igreja, que é crucial. Mas você vai desenvolver habilidades que ela vai levar para a vida inteira. Então, no começo parece uma coisa muito sem significado. Por exemplo, aprender a esperar, por exemplo. Eu preciso aprender a esperar. Nem todo mundo faz as coisas no tempo que eu quero. Inclusive tem uma música que fala, temos que aprender a esperar. Acho que é da Aline Barros, que ela canta, né? Temos que aprender a esperar. Tudo na vida tem hora certa, não adianta querer se apressar. Mas a música ela vai te disciplinar para isso. Para eu tocar na orquestra, eu vou tocar quando chegar a minha vez. Se tem uma pausa lá, eu preciso esperar. Sim. Eu vou levar isso para a vida inteira. Entre outras coisas, o desenvolvimento emocional. A música ela desenvolve a inteligência emocional. Isso é fundamental para você trabalhar as emoções da criança. Tem um educador musical que eu gosto muito, que é o Edgar Williams. Ele dividiu a música em 3 partes, associando com todo o desenvolvimento cognitivo do ser humano, que é o ritmo. Ele relacionou com a parte física, que te induz à ação, a melodia com a emoção e a harmonia com a parte intelectual. Isso é fantástico, porque quando você trabalha as 3 juntas, ou uma de cada vez, você está desenvolvendo esses 3 lados: físico, sensório-motor, emotivo e intelectual. Pensar nisso é fundamental. Acho que nenhuma civilização se desenvolve com esses elementos. Sim. Fundamental ter isso na infância. Vai levar para a vida inteira. A gente vai formar o quê? Pessoas que serão como a gente, ou melhores do que a gente não sabe. E isso carrego isso como princípio também na musicalização. Muito bom, muito bom. Cara, assim, acende uma chama de esperança e de ânimo para continuar trilhando esse caminho, porque realmente, cara, a mudança ela é fantástica, fantástica. Não sei se existe outra palavra, mas a palavra fantástica para mim hoje, ela veio várias vezes à mente, de todos os benefícios, e todos esses benefícios ainda nesse ambiente cristão, esse ambiente de igreja. O desejo do pai, eu sou pai, e o desejo é que a minha filha, ela seja feliz. O pai deseja isso. E eu tenho consciência que ela vai ser feliz se ela estiver nos caminhos de Jesus, se ela estiver vivendo as promessas de Deus para a vida dela. E tudo isso, cara, tudo isso vai ficar muito claro para ela em momentos como o da musicalização. Então isso anima o peão, sabe? O peão fica emocionado, cara. Isso, e em casa eu pelo menos eu uso isso como laboratório. Já tem 3 crianças lá que eu faço testes com elas, brinco com elas. Sim. Principalmente quando eu quero levar alguma coisa nova para a igreja, no ambiente da igreja, eu já testo com elas. Já em casa já dá pra ter uma noção. E aí tá chegando mais um. Olha só, né? Já vai ser 4. Chegando mais uma, né? A Mara tá... A Mara tá... Olha que legal, cara. Agora... E aí, né, mais um pra gente muito musicalizar, legal, né? Mais um. Daqui a pouco tem um coralzinho bom lá. Anderson, muito bom ter você aqui, cara. Eu que agradeço. Sabe, a alegria que eu tô sentindo aqui. Eu já tava alegre quando começou e eu termino mais alegre.
Eu acredito que Deus ele tem levantado pessoas como você para que o reino de Deus seja pregado. E o nosso grande privilégio é poder fazer isso por meio da música. É um privilégio, é um privilégio. Eu agradeço muito você ter aceito, né, o nosso convite. Vitória, você, show de bola, viu? Agora eu vou ter que trazer você aqui mais vezes. Arrumei um problema. Né? A sua mãe vai ter que aprender o caminho da roça aqui. Tá. Muito bom ter você também aqui, Vitória. Obrigada. Música muito boa. Obrigada. Fiquei muito feliz. A gente tem um clichêzinho aqui, Anderson, aqui no nosso programa. A gente convida os convidados a trazer uma reflexão. Na verdade, é para dar um twin mesmo na cabeça dos que estão assistindo, né? Pra gente escolher uma palavra, mais que som em uma palavra. Eu vou orar e aí depois você e a Vitória, você também, viu, Vitória? Pensa aí, mais que som em uma palavra. E depois da oração a gente revela a nossa palavra aí. Tá ok? Certo. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor deu ferramentas para que a gente pudesse anunciar o reino para crianças, para pessoas. Em nome de Jesus, que cada dia essas ferramentas elas venham estar à nossa disposição, venham estar claras na nossa mente, para que assim a gente possa, Senhor, alcançar o coração das pessoas. Nosso desejo, Senhor, é mais do que formar músicos. O nosso desejo é formar pessoas felizes, realizadas, pessoas competentes, não importa qual seja a sua área, e pessoas que amem a igreja e amem o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nos capacite para isso, Deus. Dá-nos, Senhor, as ferramentas necessárias e continue nos abençoando. Amém. Anderson, mais que só em uma palavra. Missão. 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 Vitória, mais que só em uma palavra. Alegria. Alegria. É isso aí, gente. A gente tá chegando no fim desse nosso podcast. Na semana que vem tem mais. Os conteúdos disponibilizados pelo Anderson estão aqui na descrição do vídeo, assim como as redes sociais, para que você conheça também o trabalho do professor Anderson. E eu te espero semana que vem, nesse mesmo horário, aqui no nosso canal. É mais que som, é adoração. Até a próxima!